O iceberg das estações de números. Sinais de rádio misteriosos. Imagine que você está sozinho em um quarto escuro, tarde da noite. À sua frente, um rádio de ondas curtas antigo. Você gira o dial lentamente, passando por ruídos de estática, chiados atmosféricos e músicas distantes em idiomas que você não reconhece. De repente, o barulho cessa. No lugar do ruído, surge uma voz. Não é uma voz comum, é uma voz feminina, sintética, desprovida de qualquer emoção humana, repetindo uma sequência infinita de números em um idioma estrangeiro. 5, 0, 2, 8, 0. Você acabou de tropeçar em uma Numbers Station, estação de números. Durante décadas, esses sinais têm bombardeado a atmosfera da Terra, cruzando fronteiras e oceanos, invisíveis, mas onipresentes. Elas não têm anúncios, não têm identificação de rádio, e oficialmente muitas delas sequer existem. Elas são os fantasmas da Guerra Fria que se recusaram a morrer. Neste documentário, vamos mergulhar nas profundezas do iceberg dos sinais de rádio misteriosos. Vamos partir da superfície técnica e descer até o abismo das operações de espionagem, conspirações militares e o silêncio perturbador das máquinas que continuam transmitindo muito depois de seus criadores terem partido. Prepare-se para sintonizar a frequência do desconhecido. Para entender o mistério, precisamos primeiro entender o meio. O rádio de ondas curtas, HF, tem uma propriedade física fascinante: a propagação ionosférica. Diferente do rádio FM, que viaja em linha reta e tem curto alcance, as ondas curtas batem na ionosfera da Terra e ricocheteiam de volta para o solo, permitindo que um sinal transmitido em uma floresta na Rússia seja ouvido com clareza em um subúrbio de Londres ou em uma fazenda no Brasil. Na superfície do nosso iceberg, encontramos as estações mais famosas, aquelas que qualquer entusiasta de rádio já ouviu falar. A mais icônica de todas é, sem dúvida, a UVB-76, carinhosamente apelidada de The Buzzer, o zumbido. Desde a década de 1970, essa estação transmite um som monótono, um zumbido repetitivo, cerca de 25 vezes por minuto, 24 horas por dia. Durante anos, pensou-se que era apenas um sinal de marcação de frequência. Mas, ocasionalmente, o zumbido para. O silêncio que se segue é aterrador. Uma voz russa, muitas vezes masculina, lê nomes e números em código: MDZHB 76, 82, 41. E então, o zumbido retorna. Por que alguém gastaria milhões de dólares em eletricidade e manutenção para transmitir um zumbido por 50 anos? A UVB-76 é o nosso ponto de partida porque ela exemplifica o paradoxo das estações de números. Elas estão escondidas à vista de todos. Elas usam tecnologia analógica em um mundo digital porque, ironicamente, o analógico é mais seguro. Não há endereços IP para rastrear, não há servidores para hackear. Tudo o que você precisa é de um rádio e uma antena. Nesta camada, as estações são curiosidades culturais. Elas aparecem em filmes e séries, são tratadas como lendas urbanas da era soviética. Mas, conforme descemos para o próximo nível, percebemos que esses sons não são aleatórios. Eles são ordens. Se você ouvir uma estação de números tempo suficiente, perceberá padrões. Algumas usam música para abrir a transmissão. A famosa estação The Lincolnshire Poacher usava uma melodia folclórica inglesa. Outra, conhecida como Swedish Rhapsody, usava a voz de uma criança que parecia saída de um filme de terror. Aqui no nível 2, entramos no reino da criptografia de uso único, One Time Pad, OTP. Este é o segredo por trás do porquê dessas estações ainda serem usadas na era da internet. A matemática por trás do OTP é a única forma de criptografia comprovadamente inquebrável. Funciona assim. O espião no campo tem um pequeno bloco de papel com chaves aleatórias. A estação de rádio transmite números que, quando somados ou subtraídos da chave no papel, revelam a mensagem real. Como a chave é usada apenas uma vez e depois destruída, não há supercomputador no mundo capaz de quebrar o código. O sinal de rádio
pode ser ouvido por qualquer pessoa, inclusive pela contra-espionagem, mas a mensagem só tem significado para quem possui o papel físico. Isso nos leva a uma percepção inquietante. Se essas estações estão transmitindo hoje, significa que existem espiões ativos hoje. O Lincolnshire Poacher, que operava a partir de uma base britânica em Chipre, enviava ordens para agentes do Mi-6 no Oriente Médio. A estação V-02, conhecida como The Attention Station, era operada por Cuba para falar com seus agentes nos Estados Unidos. A política internacional é jogada através dessas frequências. Quando a tensão entre a OTAN e a Rússia aumenta, o volume de mensagens nas estações de números dispara. Elas são os batimentos cardíacos da geopolítica oculta. Se as estações pararem de repente, talvez devêssemos nos preocupar. O silêncio pode significar que os espiões foram recolhidos, ou que a guerra começou. Descendo para as profundezas, o mistério deixa de ser técnico e se torna bizarro. Aqui encontramos sinais que desafiam a lógica e parecem vir de outra dimensão. Considere a estação The Pip. Localizada na Rússia, ela transmite um som de bip, curto e constante. Mas, ao contrário das estações de números tradicionais que transmitem sequências lógicas, o PIP às vezes transmite conversas de fundo acidentais. Ouvintes já relataram ouvir oficiais russos conversando, o som de cadeiras arrastando e até o latido de cães. Isso revela o lado humano e precário dessas operações, estúdios improvisados em bunkers fortificados, onde homens passam semanas vigiando equipamentos antigos. No nível 3, também encontramos o fenômeno das estações fantasmas. Estações que transmitem por anos, param por uma década e, de repente, voltam à vida no meio de uma crise internacional. A Squeaky Wheel, a roda barulhenta, é um exemplo perfeito. O som é irritante, como uma roda de metal rangendo sem parar. Especialistas acreditam que esses sinais servem como channel markers, marcadores de canal, para manter a frequência ocupada, impedindo que outros países a utilizem, reservando o espaço para o caso de uma emergência nuclear. E por falar em emergência nuclear, encontramos aqui a teoria do perimeter, ou dead hand, mão morta. Alguns pesquisadores sugerem que certas estações de rádio russas estão ligadas a um sistema automático de retaliação. Se o comando central em Moscou for destruído por um ataque nuclear, os sensores de rádio detectariam o silêncio nas frequências de marcação e disparariam automaticamente o arsenal de mísseis sobrevivente. O zumbido que ouvimos pode ser, literalmente, o sinal que impede o fim do mundo. Aqui o ar fica pesado. Percebemos que as antenas gigantes espalhadas por desertos e tundras não são apenas relíquias. Elas são sentinelas de um sistema de destruição mútua assegurada que nunca foi desativado. No fundo do nosso iceberg, o mistério das estações de números cruza o caminho com crimes reais e desaparecimentos inexplicáveis. O caso mais famoso é o da Rede de Espionagem Cubana, nos Estados Unidos. Durante os anos 90, o FBI prendeu o grupo conhecido como The Wasp Network. As provas: rádios de ondas curtas e blocos de anotações que correspondiam exatamente às transmissões da estação cubana Attention. Mas existem histórias mais sombrias. Casos de entusiastas de rádio que, ao tentarem triangular a localização exata de certas torres em florestas remotas da Europa Oriental, desapareceram sem deixar rastros. Ou relatos de estações que começam a transmitir gritos distorcidos ou frequências que causam náuseas físicas nos ouvintes, as chamadas armas de radiofrequência ou sinais de interferência psicotrópica. No abismo, questionamos a natureza do que estamos ouvindo. Existem estações que não parecem ser operadas por governos humanos. A estação Yosemite-Sam, que transmitia uma rajada de dados comprimidos, seguida pelo som do personagem de desenho animado rindo, nunca foi reivindicada por nenhum país, apesar de sua potência de transmissão ser tão alta que exigiria uma infraestrutura estatal. Há também o mistério das estações de morte. Estações que só transmitem um sinal único quando um alto oficial ou um espião de alto nível morre ou é executado. São sinais de limpeza,
indicando que todos os contatos associados àquela frequência devem destruir seus equipamentos e desaparecer. O abismo nos mostra que o espectro de rádio é um cemitério. Milhares de mensagens foram enviadas para pessoas que já morreram, para missões que foram esquecidas ou para governos que não existem mais. Algumas estações são automatizadas de tal forma que continuarão transmitindo por séculos, mesmo que a humanidade desapareça. Elas são os nossos monumentos mais duradouros e, ao mesmo tempo, os mais invisíveis. No ponto mais profundo, onde a pressão é esmagadora e a luz não chega, encontramos a teoria da entropia do sinal. Alguns pesquisadores sugerem que, após décadas de transmissões contínuas em alta potência, as estações de números começaram a afetar a própria atmosfera, de maneiras que não compreendemos. Existe um fenômeno chamado de vozes no éter. Operadores de rádio veteranos juram que, em certas condições atmosféricas, as estações de números começam a repetir frases que nunca foram programadas ou que captam ecos de transmissões de rádio de 50 anos atrás que ficaram presas nas camadas da ionosfera. É como se o rádio estivesse se tornando um gravador da história humana, reproduzindo os traumas da Guerra Fria em um loop eterno. Aqui, o iceberg toca no existencialismo. As estações de números são a prova de que vivemos em um mundo de segredos profundos. Elas nos lembram que, enquanto discutimos trivialidades em redes sociais criptografadas, o verdadeiro poder ainda flui através de torres de metal gigantes em lugares desolados, falando em códigos que ninguém pode quebrar. O som de uma estação de números é o som do Estado em sua forma mais pura, impessoal, matemático, secreto e persistente. Elas são a infraestrutura do medo e da vigilância. Elas nos dizem que a guerra nunca acabou. Ela apenas mudou de frequência. Ao emergirmos deste iceberg, o mundo parece um pouco diferente. O ar ao seu redor não é apenas oxigênio e nitrogênio, ele está saturado de informações. Neste exato momento, milhares de números estão atravessando o seu corpo. Eles vêm de Cuba, da Coreia do Norte, da Rússia, de bases secretas no deserto de Nevada ou de bunkers sob as montanhas de Israel. As estações de números são um lembrete de que a tecnologia mais avançada nem sempre é a mais eficaz. Elas sobrevivem porque são simples, robustas e absolutamente anônimas. Elas são a prova viva de que a privacidade total só existe no mundo analógico. Da próxima vez que você ouvir um chiado estático em um rádio antigo, não mude de canal tão rápido. Escute com atenção. Aquela voz sintética pode estar ditando o destino de uma nação, ou talvez esteja apenas mantendo uma vigília eterna sobre um mundo que ela não reconhece mais. As estações de números são os fantasmas que nós mesmos criamos para vigiar a nossa própria destruição. E enquanto houver segredos a serem guardados, o zumbido nunca irá parar.